Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Landa Rosa, mas pode me chamar como eu quiser, que meu nome vai continuar sendo Landa Rosa. E por que meu nome é Landa Rosa, por exemplo? Primeiro, por que meu nome é Landa Rosa e por que meu nome não é Matheus de Oliveira? Se tem um Matheus de Oliveira assistindo. Olá, Matheus de Oliveira. Mas enfim, porque alguém decidiu, alguém determinou, alguém desenvolveu um processo psicológico e social e histórico dessa pessoa, da experiência que ela decidiu, com todo aquele repertório e numa decisão conjunta, num diálogo entre duas pessoas, esse vai ser o nome dele. E é assim que a língua funciona. Então, vamos primeiro entender dialética para entender como a língua funciona. Porque são dois pontos, e Saussure, que é o pai da linguística moderna, ele entende todas as coisas em dicotomias, as dicotomias seriam necessariamente dialéticas, porque elas comunicam entre si. Então, o próprio signo linguístico, por exemplo, uma palavra, que é aquela unidade mínima com sentido, quando a gente atribui o sentido a uma coisa, a gente não está determinando essa coisa tem esse sentido. Como é que eu vou determinar o sentido de uma coisa através de uma palavra, sendo que ela não tem nada inato nela que diz que ela vai se chamar daquela forma, em que ela vai continuar sendo daquela forma. Então, quando eu falo mesa, eu, por exemplo, penso na mesa que eu estou usando aqui, mas vocês podem pensar na mesa de vocês. E elas têm algo em comum que o bastante que a gente consegue conceituar uma coisa, que ela é próxima o bastante de outra coisa para ser isso. E se ela se diferenciar, ela já vai começar a ser outra coisa. Então, a diferença de uma mesa de 4 pés para uma mesa de 3 pés, ok, continua sendo a mesma mesa. Mas a partir do ponto que ela é um pouco mais baixa e fica mais no nível do chão, é uma cadeira. Pô, mas aí o que que determina o que que é uma cadeira e o que que é uma mesa? Tá, a cadeira eu uso para sentar. E se eu sentar na mesa? A mesa eu coloco coisa em cima. E se eu ficar em cima da mesa? Entende? Aí é uma questão filosófica. Então a gente precisa ter cuidado quando a gente tenta estagnar e tornar muito objetivo, objetificar a língua. Porque, na verdade, o objeto de estudo sendo a língua, a gente tem que analisar a estrutura e não a substância da língua. Porque a substância está sempre sujeita às mudanças sociais, socioculturais, históricas, regionais, temporais, tanto faz. Entendeu? A língua está sujeita a mudanças porque ela é uma ação social. Toda comunicação é uma ação em comunhão, comunicação. Ou vogal temática, ou vogal de ligação, não sei. Faz tempo que eu não estudo morfologia, mas a gente vai estudar morfologia também. Essencialmente, a gente tem que primeiro construir um fundamento filosófico para a gente erguer esse prédio que é a língua portuguesa. Esse fundamento filosófico começa primeiro com as motivações filosóficas de se aprender uma língua. Por que eu deveria aprender uma língua que eu já sei? Primeiro, essa é a parte mais importante, você já sabe a língua portuguesa, parabéns. Acabou o curso de língua portuguesa, tu já sabe a língua portuguesa. Não, não é assim que funciona, infelizmente. Por quê? Apesar de tu ser fluente em língua portuguesa, tem convenções sociais que vão ditar e vão falar é feito dessa forma e não dessa forma. Tá, mas por que isso está correto, por que isso está errado? Não tem uma explicação, simplesmente foi a forma que a gente desenvolveu e isso a gente desenvolveu a ciência da linguística primeiro, não a linguística moderna, mas a linguística no geral. Primeiro ela tinha essas motivações filosóficas. Então tu tem o diálogo de Titeto, de Sócrates com Titeto, que o Sócrates usa a dialética de Heráclito, Heráclito de Éfeso, não sei se assim se pronuncia, mas um diálogo Titeto nos diálogos platônicos. Nele, Sócrates vai discorrer exatamente sobre essa questão da arbitrariedade do signo, ou seja, nada me diz que isso aqui vai se chamar gramática, porque não tem nenhum componente essencial dentro desse objeto aqui, mágico, divino, que vai dizer absolutamente isso aqui é uma gramática e só pode se chamar gramática. Talvez daqui a 200 anos a gente chame gramática de, sei lá, talvez a gramática nem exista. Tomara, né? Mas enfim, tô brincando, gente. Precisa ter gramática, não adianta. E só que a gente usa a gramática mental, sabe? O que eles tentavam fazer era uma gramática prescritivista, uma gramática normativa, que é a que a gente estuda nas escolas, que diz isso é certo, isso é errado. Ela prescreve regras. Ela prescreve uma norma, por isso ela se chama normativa, prescritiva, enfim, qualquer que seja o termo que você quiser chamar. Ela não é o único tipo de gramática. Existe, por exemplo, a gramática universal, a gramática transformacional, a gramática gerativa. Essas três são a mesma coisa, tá? Que ela vai analisar a estrutura das frases de um ponto de vista muito mais simples. Tem, tipo, 6, 7 regras. 6, acho. Que determina as regras da oração, sujeito nominal,
sujeito não, do sintagma nominal, sintagma verbal, e aí dentro dele vai ter outras regras. Mas todas as organizações das frases que vieram do latim, das frases das línguas germânicas também, as línguas no geral, elas seguem essa análise sintática. Então a gente pode fazer um diagrama arbóreo ali que vai ter oração, sintagma nominal, sintagma verbal, determinante, modificador, todas essas coisas. E isso vai ver tudo, entendeu? Então a análise sintática pode ser feita de várias formas. Por exemplo, o exemplo da análise sintática. Então, essencialmente, o que eu quero dizer? Nunca ficar estagnado e sempre fazer conexões, porque as coisas têm conexões. Porque tudo que está sujeito à dialética, que é tudo que está sujeito às ações sociais, que é tudo, tudo está sujeito à dialética, tudo é sujeito às mudanças. A gente pode ver todas as coisas pela dialética através de dois pontos de um espectro, mas eles têm essas diferenças que diferenciam eles no espectro, mas eles têm semelhanças que colocam eles no mesmo espectro. Então, tem diferenças e semelhanças. E a língua é feita dessa mesma forma. Só se faz exatamente isso. Que a língua é feita de diferença e semelhança. Então, por exemplo, por que a gente coloca a organização das palavras normalmente é consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal? E às vezes tem duas consoantes juntas, às vezes tem duas vogais juntas. E a gente vai ter um nome para isso, de tão específico é o negócio. Hiato. Hiato. Olha como eles são engraçadinhos. Eles fizeram um hiato na palavra hiato. Mas a questão é, normalmente a gente segue esse padrão porque a consoante, por exemplo, ele vai ser um som com a constrição nasal. Nem sei se essa palavra está correta, mas tem a ver com o nariz, enquanto a vogal tem a ver com o vocal da voz, da boca, propriamente dita. Entende? Então, por isso que não pode ter uma palavra que é pelo menos na língua portuguesa. Porque a gente precisa dessas diferenças e semelhanças na língua, sabe? E mesmo as vogais, tu vai usar vogais diferentes, não tem como falar uma palavra senão sabe? Precisa de umas diferenças. As diferenças que eu estou fazendo, um som é assim, outro som é assado, outro som é aquilo, outro som é aquele. E essa diferença vai formando dentro dessas diferenças vai ter uma semelhança que vai colocar essas letras, esses sons na mesma palavra, por exemplo. Então entendam isso. Não tem um português correto. Tem uma norma padrão. Norma padrão. E a gente está aqui para aprender essa norma padrão também. Mas entender por que a gente deve aprender a norma padrão, entender que não vai ser assim para sempre, entender que, por exemplo, não era assim antes. Teve um acordo ortográfico em 2010, 2009, se eu não me engano, que fez muitas mudanças. A questão da crase, para mim, não faz o menor sentido. Coloca só uma letra ali, para que crase? Para que existe crase? Coloca só uma letra, tira esse negócio aí. Por que tem duas letras juntas e só faz um som? SS. Pô, coloca um S ali só, pô. E por que o S às vezes tem som de Z? Por que o Z às vezes... Não, o Z não tem som de S. Mas por que o C tem som de S às vezes? Cedilha. Pô, isso aí é um S, velho. Não é um C, não. Sabe? Então, essa é a questão. A gente tem que entender que a língua, às vezes, simplesmente não faz sentido. É convenção social. Quanto mais cedo a gente entender que a língua é uma convenção social, vai se desenvolvendo e a gente, ok, vamos. E aí todo século isso vai acontecer, todos os anos, todos os dias. Alguém vai falar, não, pô, mas vamos dar uma estagnada, vamos dar uma parada nesse trem. Não existe. Esse trem vai seguir em frente. Esse trem não vai estagnar. É um trem de percurso infinito e de velocidade indeterminada também. Porque a gente não tem como determinar as coisas que estão acontecendo na volta que vão determinar a velocidade desse trem. Então, entendam, a coisa é mais complicada e mais simples do que parece. Muito mais simples do que parece, na verdade. Porque quando a gente entende que tem vários pontos na língua, a gente aprende a ligar eles. Porque a língua é uma estrutura, é uma forma, segundo Saussure, de códigos. Esses códigos são signos, por exemplo. E essa estrutura não é isso aqui não é estrutura. Isso aqui é uma forma de tentar estruturar a substância. A substância são as manifestações da língua, do significante. O significante é a representação material da palavra. Então, se eu pegar qualquer coisa que está escrita aqui, é significante. Mas, cada significante tem um significado, que é o conceito em si. Mas o conceito é abstrato. O conceito é abstração. Ou seja,
Eu entendo isso aqui como um livro de regras, não sei o que, não sei o que. Tu vai entender isso como o diabo na terra. Eu entendo como a Bíblia, entendeu? Por exemplo, essa é a questão. Conceito tem uma conceituação, um processo para conceituar algo. Então, por exemplo, o significado de mesa hoje é uma coisa que vai seguir mais o significado popular daquela coisa. Cada pessoa vai ter uma interpretação, mas o significado popular, ele, digamos, vai condensar a concepção popular daquela coisa numa coisa. Então, o significado de esquerda e direita hoje, por exemplo, é um. Uma vez foi outro. Logo vai ser outro. Porque está sujeito ao nosso contexto. Pronto. A língua é dialética. E o próprio Saussure evidencia isso através das dicotomias dele, com a significado e significante. Mas sempre vai ter uma forma de união e de unir essas duas partes. Nas diferenças delas, elas têm semelhanças. E é só através das diferenças e das semelhanças que existe língua, essencialmente. Então, primeiro a gente tem a gramática, que vai tentar estagnar a língua. Depois a gente tem a filologia, que vai olhar para o passado e vai falar, olha só, realmente a língua não fica parada. Vamos ver a diferença entre essas línguas aqui, por exemplo. Vamos olhar para o passado e ver isso. Uma linguística diacrônica, que a gente fala, que vê o passado. A gente precisa de uma linguística sincrônica, que vê e entende que as mudanças acontecem agora, estão acontecendo, aconteceram, vão acontecer, sempre vão acontecer, porque a língua está sujeita a ações sociais. E tudo está sujeito a ações sociais que vão causar mudança. O atrito entre pessoa e pessoa, se eu estou conversando com vocês, vai ter, por exemplo, o conhecimento novo meu que eu estou tentando compartilhar e o conhecimento que vocês já têm no repertório de vocês, pum, vai ter atrito, vai gerar uma ideia nova. Vocês podem achar essa ideia positiva ou negativa, tanto faz, gera uma ideia nova. Entende? Porque eu estou trazendo algo de novo. Então, todas essas diferenças, se eu só trouxesse mais do mesmo, arroz e feijão ali, gente, sujeito faz a ação e o predicado é ação e stop de ação, que eu faço no meu Instagram. Mas, pô, a língua não é só isso, velho. A língua não é só isso. Pronto. A língua é muito mais complexa e muito mais simples. É só entender. A língua é um instrumento social feito para comunicação que foi desenvolvido, é desenvolvido e vai ser desenvolvido o tempo todo. E qual é a tendência do desenvolvimento? A economia linguística. A gente vai tentar falar quanto mais significado a gente puder falar, com menos tempo e menos esforço, melhor. Então, antes a gente falava vos me se, depois a gente falava você, depois a gente falava se, depois a gente escrevia VC, entendeu? Algumas pessoas escrevem a letra C e eu entendo, sabe? Porque as pessoas têm as maneiras de expressar. Só que a gente não pode olhar para uma coisa, por exemplo, só porque o signo é arbitrário, ou seja, ali tem um ferro de passar. Eu vou falar, quer saber, isso é arbitrário? Então eu vou começar a chamar aquilo ali de papel alumínio. O nome do ferro de passar agora é papel alumínio. Não, porque precisa ter uma aceitação social, porque a língua é uma ação social, gente. É um instrumento social. Toda comunicação envolve uma comum ação, uma ação comum, uma ação em comunhão. Então, todo o uso da língua é comunicação. E toda comunicação pressupõe um e outro. Nem que seja eu com eu mesmo. Então, toda vez que eu estou pensando, eu estou usando língua para pensar. Só não estou usando língua nem inconsciente. Então, não estou literalmente pensando conscientemente. Não estou tendo pensamento complexo. Então, o pensamento complexo, como a gente entende hoje, precisa da língua para existir. Então, o que une a palavra gramática, escrita aqui, a esse objeto, é uma convenção social. A gente disse que vai ser gramática, disse, sabe? A gente não bateu o martelo e falou vai ser gramática. E esse é o problema, a gente não pode estagnar essas mudanças. As mudanças vão acontecer, não adianta. Então, esse é o primeiro conceito. Então, se você se vê, tipo, pô, por que eu preciso aprender isso? Vamos pensar em consciência metalinguística. Aprendendo a estrutura da frase, da palavra, dos sons, de qualquer coisa da gramática, tu vai estar fazendo pontos, ligando pontos para entender a estrutura das frases no geral. Então, não é para aprender tipos de sujeito, não é essa a finalidade. É para tu aprender a usar lógica, é para tu
poder aprender a usar filosoficamente, politicamente, socialmente, culturalmente a língua. Tem todos esses usos e todas essas funções. A língua é social, então é cultural, política, econômica, todas as coisas que envolvem o humano, as ações humanas, os fenômenos humanos no geral, as manifestações humanas, sabe? Toda a língua é material, ela é materializada de alguma forma. Senão não seria língua, sabe? A própria linguagem no geral, quando é mais amplo, a linguagem artística, a linguagem poética, a linguagem prosaica, a linguagem coloquial, sabe? Que é uma forma de falar, é uma forma de expressar, que não é uma língua, um sistema de códigos, mas é uma maneira, um método. A linguagem é um método de comunicação. Vamos dizer assim, o método de comunicação que eu estou usando, uma linguagem. Dentro dessa linguagem, língua, um sistema de códigos que tenta estruturar, uma estrutura, uma forma. Dentro dessa forma, tem a questão da substância, que são essas palavras, todas essas regras aqui, tentam formalizar essa substância. A estrutura são os pontos que a gente está ligando entre essas partes da substância. Então, a substância é como se fossem os pontos em si. E se tu não entender a estrutura da língua, tu não vai conseguir ligar esses pontos e nada vai fazer sentido para ti. Nada, absolutamente nada. Por que eu estou fazendo Enem? Por que eu estou fazendo concurso? Não importa. Não vai fazer sentido. A gente precisa entender estrutura e não só substância. Substância é gramática. A linguística em si é estrutura. O sistema da língua. Entendeu? Gramática é outra coisa. Linguística a gente vai pensar filosofia, a gente vai pensar psicologia, a gente vai pensar tudo. Gramática é só uma descrição. Quem dirá sociológica, histórica, sabe? Quando é uma boa gramática, uma gramática descritiva boa, sabe? Os guri foi pra praça. Essa frase está correta. Não de acordo com a norma padrão, mas essa frase, vocês não entenderam? Os guri foi pra praça. Pô, mas o que tá errado? É agramatical essa frase? Não dá para entender? Então vamos dar um exemplo. Os meninos foram para a praça. Essa frase está correta? Não está correta. Nem de acordo com a norma padrão, nem de acordo com norma nenhuma. Porque o artigo sempre concorda com o substantivo em flexão de número nesse caso. Entende? Então, se o substantivo está no plural, o artigo tem que estar também. Essa é uma regra gramatical que ninguém precisa aprender. A gente depreende das frases que as outras pessoas falam. Então, a gente tem a nossa gramática mental. Gente, vocês são muito mais inteligentes do que vocês pensam. Entende? Então, é uma questão muito mais legal aprender a língua dessa forma, com esse fundamento filosófico que eu estou construindo nesse vídeo. Então, vamos dar uma resumida. A língua não é estática, ela não é estagnada, ela é baseada nas manifestações materiais. O que é o significado de algo vai ser determinado pelas condições sociais, entende? Pelo que todo mundo num contexto diz, ok, eu concordo, é isso que vai ser. E isso vai mudando ao longo do tempo. Essa janela de o que é certo, o que é errado, vai mudando ao longo do tempo. Então não adianta tentar estagnar. Ok, tentar formalizar, estruturar, pô, show de bola, legal demais. Mas não vem me dizer que isso é certo e isso é errado, sendo que o errado faz sentido e o certo as pessoas não conseguem entender, sabe? No fim, qual que é o uso da língua? Só a comunicação. Pronto. Comunicação. Se o pensamento, se a filosofia é da ação humana, do conhecimento humano, então a linguística, perdão, a língua é sobre a comunicação, a ação em comunhão. E só existe filosofia porque existe linguística. E só existe linguística porque existe filosofia. Pum. Os dois pilares, o pensamento e a comunicação. A ação e a comunicação. São as duas coisas que determinam o que é humano. Mas essencialmente é isso. Esse vídeo já tem muita informação. A arbitrariedade do signo não é uma coisa que está sendo ligada a uma palavra. Porque não tem nada que diz que essa palavra vai ser essa palavra, nem nada que diz que aquela coisa vai ser aquele conceito que a gente entende que é. Então, é arbitrário, uma decisão arbitrária. Segundo, todas essas partes estão juntas, o significado e o significante. E como é que a gente vai depreender um sentido daquilo ali? Através da significação. Eu significo, eu tiro o significado daquilo.
e coloco um significante na minha cabeça. O significante está aqui. O significado é social. O significante ele pode ser colocado, mas o significante vai aparecer na minha cabeça. Por isso a gente chama de imagem acústica. Enquanto o significado é o conceito. Conceito, imagem acústica. Conceito, imagem acústica. Significado, significante. E o que liga os dois é significação. Eu tenho que dar significado àquele conceito através do significante. E o significado dá significado ao significante através da significação. Entendeu? Os dois estão juntos. Não tem como separar um do outro. E não tem como não ter significação. Porque senão o conceito vai existir alheio, a palavra vai existir alheia, e está servindo para quê? Qual que é a função? Então não foquem muito nessa questão de eu falo português correto, eu falo português errado. Não existe isso, tu é fluente em português, tu sabe falar português muito bem, de forma excelente. É a única língua, muitas vezes, que tu usa para descrever as coisas. Então, cara, não se preocupe. Tu só não segue a norma padrão, no caso. Não tem problema. Não tem problema. Claro, em questões profissionais, tudo bem, em questões acadêmicas, tu precisa seguir a norma padrão, eu entendo. Mas primeiro entenda por que tu precisa da norma padrão. Não porque tu é errado como pessoa, mas porque a gente tem convenções sociais que infelizmente a gente tem que seguir. Eu sou neurodivergente, estou no espectro e tenho TDAH, eu entendo isso melhor que ninguém. Melhor que neurotípico, pelo menos. Mas, essencialmente, nada de intrínseco liga a coisa e a palavra que é dita. É arbitrário, é uma decisão arbitrária que vai mudando com o tempo. Língua, instrumento de comunicação. Comum, ação, ação comum. E certo, acho que é isso que deveria ficar desse vídeo, pelo menos. Então, por que aprender linguística? Para poder aprender língua com sentido, com significado.